ressurreição em Apocalipse 19. Aí eu perguntei, me mostra a ressurreição no capítulo 4. Porque vocês dizem que o arrebatamento da igreja... Mas você vai mostrar também a ressurreição no capítulo 19. Eu quero que ele mostre. Posso. 19 e o arrebatamento 19 e 20 tem ressurreição, fiquem tranquilos. Tem ressurreição no fim da grande tribulação? Pode ficar tranquilo, eu vou mostrar. Mas cadê o arrebatamento no capítulo 4 da igreja? E a ressurreição no capítulo 4? Vamos lá. Perfeito. Nós temos aqui o texto de Apocalipse capítulo 4, versículo 1, que declara: depois dessas coisas eu olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz do que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Quem faz a divisão do livro de Apocalipse não é João. Não somos nós pré-tribulacionistas. Não é o bispo Samuel Ferreira, mas é Jesus. Vou fazer uma pergunta simples aqui. Tem um texto, vou sair da linha. Fala, ressuscitarão primeiro, correto? Uhum. Então vamos lá. A ressurreição primeira dá a entender que alguns serão ressuscitados, sim, segundo? Não. Primeiro. É ressuscitado em primeiro. Porque senão você diz assim, só diria dizer, ressuscitar. Mas, aí, de repente, não, ressuscitarão primeiro. Aí vem o segundo. Se ressuscitarão primeiro, quais seriam os segundos, se eles houvessem? Terceiro, quem é ressuscitado, falando da vinda de Jesus, quem é ressuscitado primeiro, chega antes, o que a gente prega na Assembleia de Deus, dá a entender, é que ele chega antes e pega o primeiro lugar. Uhum. Porque você vai na igreja e você senta mais perto do trono, perto da cadeira. Me explica isso, até para a gente entender, o que é que vai acontecer nessa que é a primeira ou a segunda vinda de Jesus. Então vamos lá. Por ocasião do arrebatamento, duas coisas extraordinárias acontecerão. Primeiro, é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, como usou o Aleph, uma bela palavra, concomitantemente. Por que primeiro? Hã? Por que primeiro? Porque a ressurreição é da igreja. Não. Da igreja... Uma pergunta é o seguinte, é pleonasmo, ressuscitarão, ok. Aí diz assim... Que existe uma sequência. Primeiro. Exatamente, há uma ordem nas ressurreições. Ordem das ressurreições. Então, que tempo é? Os mortos. Os mortos em Cristo, os que descansam em Cristo, ressuscita primeiro, e tem os outros que já ressuscita para julgamento? Deixa eu só colaborar com essa parte. Ressuscitarão primeiro? Porque ressuscitaram primeiro não significa que depois outros vão ressuscitar. Não é isso. Não é isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses 4 é que existe uma bênção para morto e para vivo dada à vinda de Cristo. A bênção do vivo é o arrebatamento, a glorificação. A bênção do morto, a priori, é a ressurreição. Em relação aos vivos, os mortos ressuscitarão primeiro. Olha o texto. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então, esse ressuscitar primeiro é em relação aos vivos. Os mortos ressuscitam. A vinda de Cristo aconteceu. É que a ressurreição acontece primeiro e depois o arrebatamento. Depois o arrebatamento. E eles chegam na presença de Deus ao mesmo tempo? Não, juntos, porque o texto diz assim, ó, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrarmos o Senhor nos ares. O problema do o encontro é junto. O encontro é junto. O problema do pós é que eles não encontram a ressurreição em Apocalipse 19. Então, mas peraí, eu queria ver, o pastor Marcelo, porque essa questão de trombeta, o pastor e depois César nós vamos tratar dos decapitados e depois ressuscitados. O pastor César até gosta muito e eu sou obrigado de vez em quando a concordar com ele, mas eu queria que você explicasse essa questão que o senhor falou da trombeta, que nós temos que, como o Apocalipse, cerca de 60% do livro faz citações do Antigo Testamento. Isso. O senhor disse para mim entender algumas coisas do Apocalipse, eu teria que entender muito bem a questão no Antigo Testamento. Isso, parece que trombeta no Antigo Testamento, ela tem algumas funções. O primeiro, um sinal de alerta. Isso. E depois um sinal de ajuntamento. Exatamente. Né? Ele alerta, toca, opa, inimigo, um exemplo, estou sendo muito tal. E depois a vocação, quando o próprio Neemias diz, quando ouvires a voz da trombeta, ajuntai-vos, chegai-vos até mim, um ajuntamento, tal. Então eu queria que o senhor até explicasse para o ouvinte, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Fica difícil para mim entender que o arcanjo vai descer, Deus vai descer com voz de arcanjo, alarido de trombeta.
E como que os homens não ouvirão isso? Exatamente. Bom, Até porque eu queria fazer um swap para o senhor, que quando aquele anjo cita-se com grande voz, que Glória ele a clamou do céu, na questão do livrinho que está na mão de Deus, o livro da Apocalipse vida e tal, 16, né? ele, o livro da história da humanidade, ele diz, quando o anjo cita, a Bíblia vai dizer que a voz dele é ouvida nos 3 reinos que nós acreditamos. É ouvida no céu, é ouvido na terra e embaixo da terra. Agora, um anjo toca-se uma trombeta, e como é que a humanidade não ouve? O senhor é pós, né, agora? Não Ele sou é sim, nada. ele é sim, ele Porque é já sim, já eu vou pastor. perguntar pro Ele senhor é também sim, me tá explicar bom. algumas Então, coisas. a trombeta- Não, eu quero só Com que ele alegria. explique. Será explicado com alegria. E Então- cuidado pro irmão não voltar pra ser pré. São muitas questões, Pastor o reverendo Calixto. Marcelo vai terminar, depois eu queria... A trombeta do arrebatamento é uma trombeta de bênção. A trombeta do Apocalipse é uma trombeta de juízo. Tá. É uma diferença fundamental nisso. Outra coisa, a trombeta do arrebatamento é tocada, abre aspas, tecnicamente por Deus, que é a trombeta de Deus. A trombeta do Apocalipse são tocadas por anjos. Tem uma diferença sutil, mas Gritante. muito profunda. A trombeta do arrebatamento não pode ser confundida com a trombeta de Apocalipse. Outra coisa, nós temos um problema seríssimo, né, para o pós, no sentido do quê? Que Apocalipse 19, que é a parousia de Cristo, Cristo está voltando, ok? Diz a Bíblia que os exércitos dos céus o acompanham. Agora, olha o que é interessante. Qual que é o cerne do arrebatamento? O arrebatamento, parece um pleonasmo, né? Tá. É o arrebatamento, a trasladação dos vivos e a ressurreição dos mortos. Eu queria que o Mateus, eu até fiz Aqui. essa pergunta para ele, né? No último debate. Boa. Mostrasse para nós em Apocalipse 19, porque a igreja já está vindo com ele. Vindo. Já está vindo. Primeiro, quando aconteceu o arrebatamento? O Isso. ressuscitar dos mortos. Exatamente. E onde há ressurreição de mortos em Apocalipse capítulo 19? Não tem, gente. Essa pergunta é pra mim? Não tem. Para todos vocês, não tem. É o arrebatamento elevador. Bateu, voltou. Aonde está o arrebatamento, ou desculpa, a ressurreição no capítulo 3 ou 4? 3 ou 4. É porque vocês defendem que a igreja sobe no capítulo 4. O pré, não é? A visão capitular é assim, na perspectiva pentecostal, se me permite. Capítulo 1, as coisas que vistes. Capítulo 2 e 3, Então, as tudo coisas bem. que O são. arrebatamento é Capítulo qual? 4, a igreja arrebatada. É Capítulo como 5, a João, igreja peraí, glorificada. calma aí. Capítulo João, 6 eu ao entendi 18, até grande o 4, tribulação. ok. Capítulo 19, Você entende que o capítulo bodas 4... do Cordeiro, batalha Ok, do Armagedon. você entende que o Capítulo capítulo- 20, milênio de juízo. Capítulo 21, 22, Eu as queria palmas saber agora, desse eternas. jeito que eu Pastor, esqueci. Mas é só uma pra- pergunta do pastor Você César. quer falar mais? Não, pastor, Tá, é que então o vamos senhor lá. me Em qual perguntou e eu capítulo? estou respondendo. Aí eu Não. estou fazendo Vamos lá. a cronologia pastor da César visão. perguntou. É que eu fiz uma... Não, eu não pedi a Eu falei cronologia que da isso visão, aqui- não é verdade. se Eu disse assim, esquentar, ó, a gente toca uma em música. qual capítulo a igreja é arrebatada? Capítulo de número 4, nós Ok. temos a perspectiva Legal, do me mostra o arrebatamento. texto. Apocalipse capítulo Isso, 4. me eu mostra olhei, o texto. Eis Leia o texto. que houve uma voz no céu e diz, sobe cá. Quem? A Eu igreja ou João? João. João. É Ok. Arrebatamento da porque é igreja. muita interpolação e pouca falta de tempo para argumentar. Eu preciso ter tempo, senão vai Não, complicar. então vamos lá. Você tá, Senão- a sua porque a missão maiêutica é mostrar... socrática, eu entendo, é um método, mas Calma aí. aqui eu preciso expor. Pastor, vamos lá. O que é maiêutica socrática? É a técnica de ficar fazendo perguntas e responder perguntas com perguntas. Isso não está acontecendo. Só que eles faziam Não, mas... Isso não está acontecendo. O fato Mas eu de... tô Ele só tentando- quer, deixa ele expor a opinião É que assim, dele, ó, vamos lá. César. Para quem está acompanhando, eu fiz uma pergunta Isso, e ao deixa ele invés dele expor, responder, deixa ele expor. ele começou a Vamos falar ali, capítulo vamos ali, por vamos- capítulo. Sei, mas deixa Então eu ele só expor o queria que ele pensamento mostrasse... dele, pastor Vamos César. deixar o pastor César perguntar. Isso, e então ele vamos- volta deixa ele aqui, responder. volta- Aí no Vocês final- perguntaram assim, vocês perguntaram assim. Depois vou responder da 7ª, tá? Vocês perguntaram assim, cadê a ressurreição em Apocalipse 19? Aí eu perguntei, me mostra a ressurreição no capítulo 4. Porque vocês dizem que o Mas você vai arrebatamento mostrar da também a igreja... ressurreição no capítulo 19. Eu quero que ele mostre. Posso. Você também tem que 19 e 20. E o arrebatamento 19 e também. 20 tem ressurreição, fiquem tranquilos. Tem a ressurreição no fim da grande tribulação? Pode ficar tranquilo, eu vou mostrar. Mas cadê o arrebatamento no capítulo 4 da igreja? E a ressurreição no capítulo 4? Vamos lá. Perfeito. Nós temos aqui o texto de Apocalipse capítulo 4, versículo 1, que declara: depois dessas coisas eu olhei, e eis que estavam a porta aberta no céu. E a primeira voz do que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Quem faz a divisão do livro de Apocalipse não é João.
Não somos nós pré-tribulacionistas. Não é o bispo Samuel Ferreira, mas é Jesus, em Apocalipse 1:19. As coisas que viste, que são O e que arrebatamento da acontecerão. igreja, pastor, qual que é? As coisas que acontecerão, capítulo 4-22. E o texto nos importa dizer do simbolismo aqui, que João é arrebatado até o céu e mostra os 24 anciões, que é o símbolo perfeito da igreja. Aí o que nós temos aqui? Os 24 anciões. Eu pedi o arrebatamento e a ressurreição, tá? Até agora nada, vamos lá. Pastor, eu estou tentando explicar aqui o arrebatamento em capítulo 4 e a ressurreição já te... É porque é duas perguntas, eu preciso só começar pela primeira que o senhor havia dito. Apocalipse capítulo 4, o simbolismo perfeito da igreja dos 24 anciões. Por que nós queremos, pastor Mateus? Porque anjo não tem coroa e não possui trono. Os 24 anciões têm coroa e possuem trono. Segundo ponto, nós temos aqui João já arrebatado, que é o símbolo perfeito da ressurreição aplicado ao arrebatamento da igreja. Simbolismo sequencial. Simbolismo sequencial. Você quer que o João ressuscitou sem morrer? Não, pastor. João aqui está representando aquele que é a voz do livro de Apocalipse. E o texto nos importa dizer essa questão. Apocalipse capítulo 2, versículo 25, Apocalipse capítulo 3, versículo 3 e Apocalipse capítulo 3, versículo 10 importam dizer a respeito da visão pré, que nos importa dizer a manifestação da glória. Escuta aqui, César, escuta aqui. Você pediu